E aí, gente, tudo bem? Eu me chamo Malri Sulamita, sejam muito bem-vindos ao meu canal. É uma alegria pra mim ter esse tempo aqui de conversa com vocês. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante e que eu acredito que, assim como eu, muita gente tem dúvidas também, mas eu costumo refletir muito sobre coisas que eu aprendi ao longo do tempo e o que me levou a entender sobre aquilo e a ter mais certeza e segurança ao fazer determinada coisa, né? Em decorrência de um aprendizado, sabe? Que eu já tive antes. Então, esse assunto é algo que eu sempre me pergunto, né? Qual é o momento de falar e qual é o momento de ficar calada? E é algo que realmente gera dúvidas. Às vezes você não sabe se de fato você deveria falar naquela situação ou simplesmente ficar chill, né? Que nem a gente chama, ficar caladinho. O silêncio, ele quase sempre é uma boa opção, né? Eu sempre digo isso, que na maioria das vezes ficar em silêncio é muito bom e só vai nos trazer muitos benefícios, até porque se você não fala, você não tem motivos para ser acusado, né, sobre alguma coisa, afinal você não falou nada. Você simplesmente estava ali, mas às vezes também quando você não fala, você pode deixar muita coisa subentendida e isso pode trazer, sim, consequências ruins. Eu tô olhando aqui pro meu cabelo porque, gente, eu não sei se vocês sabem, acredito que não, afinal esse vai ser o primeiro vídeo do canal, eu acho, porque tem outros vídeos gravados, mas eu ainda não postei. Mas assim, meu cabelo é cacheado, né, e agora ele tá liso porque eu fiz uma cirurgia aqui, ó. Então, eu não tô conseguindo lavar o cabelo. Aí eu fui ontem ao cabeleireiro e eu saí de lá com uma escova, por opção minha mesmo, que eu acho que é mais fácil pra eu tratar esses dias de cirurgia, sabe, de resguardo. É uma cirurgia relativamente simples, pequena, mas tem me custado muitas lágrimas, noites sem dormir, mas eu já tô melhorando, graças a Deus. Então vamos lá, vamos deixar de conversa e vamos pro assunto do vídeo. Então vamos começar com os momentos que eu acho, que eu acredito. Vamos deixar o achismo de lado, mas que eu tenho, a partir da minha experiência e observação analítica, momentos que eu acredito que nós deveríamos falar. São menos do que as vezes que a gente deve ficar em silêncio, mas existem sim alguns momentos que eu acredito que nós não podemos ficar em silêncio, que nós temos que, sim, abrir a boca e conversar sobre isso. Esse vídeo, esse tema, ele daria vários vídeos, e um vídeo, se fosse só um vídeo, seria um vídeo de horas, porque a gente pode ir se aprofundando mais. Porém, eu vou pegar alguns pontos e talvez, quem sabe, dependendo, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma parte 2 e parte 3 e a gente vai conversando sobre isso ao decorrer aí dos dias, certo? Então eu fiz aqui uma anotação. Quando falar, eu coloquei em questões de posicionamento, em momentos que você precisa se posicionar. Então tá, vamos pensar aqui num exemplo, para ficar mais claro. Você tá lá numa roda de conversa de amigos, né, em qualquer lugar que seja, e aí alguém te pergunta sobre um determinado tema, alguém se dirige a você e diz: fulana, João, o que tu pensa sobre separação? O que tu pensa sobre divórcio? Sabe, esses assuntos que exigem em alguns momentos que você se posicione para que as pessoas saibam, de fato, de que lado você está. Se é que a gente pode definir assim, eu acho que isso seria um pouco sério demais, mas qual é a tua opinião sobre aquilo? Porque quando você dá a sua opinião sobre alguma coisa, isso é muito importante para que limites sejam estabelecidos. Então você pode, nesse momento, se alguém te pergunta, sei lá, sobre divórcio, o que você pensa sobre o divórcio? A gente tá aqui conversando e queria saber a tua opinião. Você pode dar sua opinião, falar sobre isso. De repente, se você é cristã, assim como eu, olha, eu não acredito que o divórcio seja a melhor opção. Eu não acredito que seja uma solução, a não ser em casos de violência doméstica. Aí sim, é algo muito sério. Mas em casos apenas de desavenças, coisas pequenas,
que acontecem com todos os casais, que é algo normal, eu não acredito que seja necessário divorciar. E eu não concordo com isso. Você pode dar a sua opinião, você pode falar sobre isso. E por que isso foi um exemplo, é claro, né, gente? O divórcio. Mas existem outros assuntos, por exemplo, o aborto, que é algo mais polêmico, a homossexualidade, que gera muitas polêmicas, que geram muitos falatórios, que às vezes você não vai querer dar sua opinião sobre aquilo, porque você sabe que se você falar, as pessoas não vão entender o que você tá falando, vão olhar por outro lado e não vai ser legal para aquele momento. Então você pode dizer, eu prefiro não falar sobre isso. Então pronto, resolvido. E aí você optou pelo silêncio, como a gente fala, apelou lá pra quinta emenda, né? E tá tudo bem, tá tudo certo também. Eu acredito que a prudência é exatamente isso, é você observar a situação e entender se aquele é de fato o momento que você precisa falar. Mas, na minha opinião, há momentos de que você precisa se posicionar, há momentos que você precisa sim dizer o que você pensa sobre alguma coisa. E você precisa analisar a situação para saber se aquele é o momento, certo? Então, quando falar em um momento de se posicionar, mas em todos os momentos, também não, calma, analisa o contexto. Por isso que eu digo que ficar em silêncio sempre vai ser melhor e sempre a gente vai saber mais, a gente vai ter mais clareza dos momentos que vai ser prudente ficar em silêncio do que dos momentos que é melhor falar. Porque às vezes você vai falar e você não sabe como falar, e isso que causa toda uma confusão. Vocês estão acompanhando minha linha de raciocínio? Mas vamos lá para o segundo momento que eu acredito que a gente precisa falar. E eu acho que é só desses dois mesmo que eu anotei aqui. O segundo momento é em situações de esclarecimento, principalmente no que diz respeito ao trabalho. Às vezes acontece, por exemplo, você tem um colega de trabalho, um exemplo, e vocês dois têm a mesma função, e não tá bem claro quem faz o quê. No final das contas, um serviço tem que ser feito e vai ser feito por vocês dois. E ninguém vai saber quem fez o que exatamente porque isso não tá definido, sabe? Um exemplo bem básico, vocês têm que fazer um prato, preparar uma comida. E é vocês dois que precisam fazer aquela comida. Vocês vão entregar a comida pronta, o prato preparado, vocês vão servir ele. Mas não tá claro quem teve que cortar o quê, quem teve que fazer o quê, quem teve que limpar o prato, preparar a carne, etc. Mas os dois entregaram aquele prato. Se nesse meio tempo aconteceu alguma coisa, esse tempo de preparo do prato, você teve negligência por parte do seu colega e você teve que entregar o serviço sozinho, as pessoas não vão saber, porque afinal o serviço está feito, está pronto, foi entregue. E aí o que acontece? Que como o seu colega deixou de fazer alguma coisa que era um combinado só entre vocês e as pessoas não sabem, talvez o prato não saia da melhor forma possível, sabe? Talvez aquele prato, ele não fique tão bom quanto ficaria se os dois tivessem trabalhado de fato juntos como deveria ser. Só que as pessoas não sabem quem faz o quê para que aquele prato seja entregue da melhor forma possível. Então vai acontecer de chegar um momento que você vai ter que dizer, olha, infelizmente saiu assim porque o fulano não deixou a carne pegando o tempero de ontem para hoje. Vai ter momentos que você vai ter que trazer um esclarecimento sobre a situação. E você precisa saber usar as palavras certas para que, de fato, você mostre para sua chefia ali, né, para sua gerência, que você tentou fazer, mas que não deu certo. Não é porque você não deu o seu melhor, é porque algo precisava estar funcionando, fluindo, para que a gente tivesse um resultado bom. Infelizmente não fluiu. Não significa que você está falando da vida do seu colega, fofocando, que você quer puxar o tapete. Você precisa ser bem claro sobre isso, ter humildade e ter gentileza também ao falar sobre essa situação. E sempre converse só com quem de fato vai poder resolver o problema. Não vá ficar de fofoquinha com seus colegas e tudo mais, porque isso não vai ser legal para o seu colega de trabalho. Então seja gentil. Pense se fosse comigo, se eu tivesse deixado de fazer alguma coisa que prejudicou o trabalho do meu colega. E prejudicou de forma que chegou até a nossa gerência, né? Até a pessoas que estão em uma posição superior à nossa.
como eu gostaria que ele falasse sobre isso. Então, deixe claro também que você não quer prejudicar de forma alguma o seu colega, mas foi algo que prejudicou o seu trabalho em decorrência de outra situação que não estava sob seu controle. Então, nesses momentos, eu acredito que é muito importante a gente falar, é muito importante a gente esclarecer, sabe? Porque senão fica uma situação mal entendida, gera boatos de uma coisa que, na verdade, não foi daquele jeito. Nesses dois momentos de se posicionar e de esclarecer, eu acredito que seja importante falar. Mas vamos pra outra parte, porque esse vídeo já tá ficando bem longo, né, gente? Mas eu gosto de assistir vídeo longo, não sei se vocês gostam também. Quando ficar em silêncio, existem muitos momentos que a gente... o ideal é que a gente fique em silêncio. Eu vou listar aqui pra vocês algumas coisas que eu coloquei. Em momentos de fofoca, sabe quando você tá numa roda de conversa e as pessoas estão falando da vida de alguém, e é falando da vida mesmo, não é falando sobre uma pessoa, olha como fulana é dedicada, a vida dela e tudo mais, respeita a história dela, não, é falando possíveis verdades ou coisas que ouviram de outras pessoas. Nesses momentos, em nome de Jesus, não fale nada não, fique quieto. Às vezes você até sabe alguma informação que chegou até você, às vezes sem você querer você viu alguma coisa, presenciou algo, mas em momentos de fofoca o ideal é que a gente fique calado, porque é muito chato, é chato só de você pensar que você tá lá em casa assistindo sua série, enquanto tem uma rodinha lá comentando sobre a sua vida, coisas que nem sabem, coisas que você nem falou, coisas que são pessoas que falaram pra pessoas, que chegou aquela conversa, sabe? Fofoca na maioria das vezes, quase sempre, tem muita mentira envolvida e muito aumento de conversa. Então fique calado, não entre nisso. Você não vai se arrepender se você não entrar nisso. Fique em silêncio lá no seu cantinho, às vezes não tem como sair do lugar, então simplesmente se cale, sei lá, baixa a cabeça, mas não conversa, não comenta, não fala, certo? Esse vídeo daria muitos outros vídeos, a gente pode fazer um vídeo só sobre fofoca. Né? Mas eu quis trazer alguns pontos aqui que eu acredito que a gente pode falar, que a gente pode ter segurança agora, eu preciso falar sobre isso, e eu dei pra vocês alguns exemplos, como no caso de falar sobre esclarecer, sobre se posicionar, esclarecer, eu falei na situação de trabalho, mas às vezes tem momentos ali no seu casamento que você vai ter que esclarecer alguma coisa, com um familiar, em qualquer situação, a gente precisa esclarecer, só que saber esclarecer, assim como a gente precisa se posicionar, mas saber se posicionar. Então, são situações que eu trouxe pra vocês e alguns exemplos, mas é claro que isso aqui tem muito pano pra manga pra gente falar sobre isso, né? Agora vamos pro segundo ponto, voltando pras partes que a gente precisa silenciar. Em momentos de incompreensão, você tá numa conversa e você já percebeu que a pessoa, ela não tá entendendo o que você tá falando. Ela não... ou ela não quer entender, ela tá muito irritada. Gente, fique em silêncio, não prolonga a discussão. Isso vai causar uma bola de neve, vocês vão acabar se machucando com palavras, vão falar o que não querem. Você vai dizer o que não queria, a pessoa vai falar algo que não queria, e vocês vão acabar se machucando muito. Então não prolonga isso. Fica em silêncio, deixa ela se acalmar, deixa ela terminar de falar, e depois em outro momento você pode voltar, lembra? E esclarecer com calma, usando as palavras certas. Outro momento que eu acredito que a gente deve ficar calado, um assunto que você não domina. Então tá todo mundo lá falando sobre futebol. Eu não entendo nem qual é a diferença de cartão vermelho para cartão amarelo. Sei lá, eu não sei sobre isso. Então, eu vou falar o quê? Pra que eu quero ficar enchendo... Como é que fala? Tem outro ditado também que eu esqueço. Mas não, nesses momentos não tem enchendo linguiça, né? Pra que eu quero ficar só ali pra dizer que eu sei de alguma coisa, dando a entender que eu sei de alguma coisa, quando na verdade eu não entendo. Então, não vai ser uma situação legal, vai ficar feio pra você, às vezes vai causar uma vergonha alheia nas pessoas. Eu já fui esse tipo de pessoa que quer falar sobre tudo, e às vezes a gente não sabe o que dizer, mas a gente só quer, né, participar. Você pode participar ali ouvindo, né, entendendo, estando atento à conversa, se você quiser. Ou então pedir licença e fazer outra coisa, mas seja gentil. Se as pessoas quiserem que você fale sobre o tema, que eu acho muito difícil, diga que você não entende sobre o assunto, mas está feliz em participar da conversa, em ouvi-los, né? Então seja gentil, gentileza é tudo de bom e nunca erra. Tá? Então, é um assunto que você não domina, prefira ficar em silêncio.
E pra sair dessa situação, seja gentil, peça licença, como eu já falei, certo? Não vamos ser repetitivos. Outro momento que eu acredito que nós precisamos ficar em silêncio é em momentos de raiva. Não só quando a outra pessoa está com raiva, mas quando você está com raiva. Você tá com raiva, tá estressado, o sangue tá subindo, tá fervendo. Calma, respira, relaxa e boquinha fechada, não fale nada. Porque como a gente já falou, nesses momentos a gente não pensa muito bem, a gente não controla as palavras, a gente vai falar mais com o coração do que com a nossa parte racional e depois a gente vai se arrepender. Então fique em silêncio, ó o cabelo aí. Fique em silêncio nesses momentos também para evitar arrependimentos futuros, certo? E outro ponto que eu coloquei pra gente ficar em silêncio é em relação a quando nós estamos com pessoas desconhecidas. Então você tá numa roda de conversas, às vezes você veio acompanhado de alguém, você foi acompanhando alguém e você não conhece a maioria das pessoas. E elas estão ali conversando. O máximo que você pode fazer é balançar a cabeça, dar um sorriso, sorrir. Às vezes, se perguntarem sua opinião, fale alguma coisa, mas não fique falando, aí fala da sua vida, aí daqui a pouco já tá falando sobre o seu trabalho, aí daqui a pouco já tá fofocando. Menina, não é? Eu também conheço fulano, sim. E você nem conhece aquelas pessoas, sabe? Elas nem fazem parte do teu ciclo de amizades, você não sabe nem se pode confiar naquelas pessoas. Então a gente precisa ter muita cautela quando nós acabamos de conhecer alguém. E outra coisa, de fato, a primeira impressão fica. Então, as pessoas elas estão te analisando e às vezes elas vão fazer testes, né? Elas vão falar coisas pra ver como você vai reagir. E você não tá nem percebendo porque você tá mais preocupada em falar. Então, esteja atento, seja observadora, esteja atento, seja observador, né? Observe a situação e fique calado. Fique calado nesses momentos, fale somente, como eu já disse, se você for solicitar. E eu espero ter ajudado vocês, gente, com esse vídeo de alguma forma, com esse assunto. A vida, ela é feita de relacionamentos, nós vivemos em relacionamentos e nós precisamos saber lidar com isso. Há nas palavras o poder de vida e o poder de morte, nós precisamos saber usá-las. A palavra fala, a Bíblia fala que até o tolo é tido como sábio quando fica em silêncio. Então, pense sobre isso, observe, ouça mais, entenda os contextos das situações e decida, é o momento de falar? É o momento de ficar calado? E se você não quiser falar, lembre-se do que eu disse, peça licença, diga que você prefere não comentar sobre isso. Seja gentil, a gentileza sempre vai atrair gentileza e você vai deixar as coisas bem claras, né, de forma que as pessoas não entendam que você é uma pessoa arrogante, mas que na verdade você é uma pessoa legal, uma pessoa amigável e elas vão se sentir acolhidas também e não inferiores a você porque você não quis falar sobre algum assunto, porque eu não quero conversar sobre isso. Não, fulana foi inteligente. Ela foi gentil, ela não quis falar e ela simplesmente disse que não queria falar. Ou então ela percebeu que eu estava um pouco chateada, que eu não estava compreendendo e ela decidiu ficar calada. E assim as coisas vão acontecendo e a gente vai vivendo melhor com as pessoas, certo? Então, gente, foi esse o vídeo de hoje. Espero muito ter ajudado vocês de alguma forma. Já se inscreve aqui no canal e eu já te peço também para curtir esse vídeo e compartilhar com algum amigo seu que você acha que esse conteúdo vai ajudar, tá bom? Um beijo e até a próxima!